Boa noite, colegas. Dando início aos trabalhos da nossa comissão, dou as boas-vindas à nossa palestrante de hoje, a Joana Braga. E já de imediato eu passo a apresentação da nossa palestrante. Então, a Joana Braga ela é coordenadora de Economia Criativa na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Eventos e Turismo de Porto Alegre, atuando no desenvolvimento dos segmentos e na estruturação da infraestrutura turística, e implantou a Porto Alegre Film Commission e o programa Porto Alegre Criativa. Então dou as boas-vindas e já de imediato passo a palavra a você, Joana, para já dar início à apresentação e posteriormente, ao final, a gente tem uma sessão de perguntas. De antemão, eu agradeço o aceite do nosso convite, e essa comissão ela está sempre de portas abertas, não só aos artistas, mas também aos gestores públicos que atuam de forma direta ou indireta nas artes visuais e no audiovisual. Então, meu muito obrigado e passo a palavra. Então, obrigada. Todos estão me escutando corretamente? Eu não sei, está dando uma falha aqui na minha internet. Qualquer coisa, vocês, por favor, me avisem. Então, atendendo um pedido do Eric, do professor, para estar aqui com vocês falando um pouco sobre o caso da Film Commission de Porto Alegre, mas mais que isso, falando sobre a possibilidade e oportunidade que é uma Film Commission para a cidade. E aí, por vários setores que a própria Film Commission ela vai ter alguma triangulação, vai ter alguma transversalidade na atuação dentro do espaço público, né? Então, a Film Commission de Porto Alegre, ela não nasce vinculada à cultura. Na maioria das Film Commissions no Brasil, elas estão vinculadas ao órgão de cultura. A Film Commission de Porto Alegre, ela nasce na Secretaria de Turismo. E aí, então, pela demanda estratégica de se desenvolver a cidade enquanto um destino cinematográfico. Mas esse destino cinematográfico, ele não nasce por si só como simplesmente uma produção que chegue na cidade. Isso é algo que não é impossível de acontecer, mas a gente vai ver agora nos casos que isso não é normal, não é comum, né? Então, algumas cidades pequenas, elas têm um diferencial reconhecido por algum produtor, algum diretor que chega naquela locação e se encanta por alguma especificidade daquele destino, mas isso hoje, na realidade que nós temos de produção audiovisual, ele não acontece mais. Tudo é uma questão estratégica de posicionamento do destino e de incentivos gerados. Então, eu vou começar a apresentação sobre a Film Commission. Por favor, qualquer coisa, qualquer questão, dúvida, por favor, me interrompa. Tá? Então, a gente entende a Film Commission como uma estratégia de desenvolvimento econômico. E por que a gente tem essa visão? Quando nós estamos falando de destino cinematográfico, e aí vem na nossa mente aqueles destinos de grandes séries, que nós somos impactados todos os dias diretamente, mas muito antigamente também não eram as séries que nos impactavam direto, eram as novelas, e as novelas elas têm um grande papel indutor na imagem daquele destino e do turismo. Então, as primeiras Film Commissions que elas nascem, por exemplo, no Rio Grande do Sul, vinculadas a produções cinematográficas que ganham relevância, como, por exemplo, o Quatrilho, há muito tempo atrás, que trouxe para a Serra um diferencial de desenvolvimento econômico, um reconhecimento do potencial cultural do patrimônio, e aí eu vou falar de Antônio Prado, que é uma cidadezinha pequenininha na Serra Gaúcha, que foi impactada diretamente por uma produção, e a partir disso, aquele patrimônio arquitetônico que era reconhecido pelos cidadãos como um atraso para a cidade, um sinônimo de falta de desenvolvimento econômico, porque aquele patrimônio ficou engessado durante muito tempo pela inviabilidade daqueles cidadãos em renovar a sua cidade. Aquilo foi visto, então, como um legado cultural, como um patrimônio. Quando houve o tombamento do casario arquitetônico, do sítio histórico, houve uma reação da comunidade.
E essa reação da comunidade era por esse significado de atraso, ou seja, a cidade ficaria congelada e a cidade não teria mais, então, a oportunidade de se desenvolver. E o cinema foi o primeiro a reconhecer aquele ativo enquanto também um desenvolvimento econômico da cidade, também como uma oportunidade da cidade ser reconhecida, primeiro como um cenário e na sequência, então, como um patrimônio, um destino turístico. Então, rapidamente, quando a gente olha para alguns exemplos, a gente vai sempre pensar nos grandes filmes que impactaram a produção audiovisual no mundo. E aí a gente trouxe alguns exemplos aqui, como, rapidamente, vou trazer a Islândia, que teve um aumento de 285% no seu turismo quando se gravou a 4ª temporada de Game of Thrones. Ou seja, era uma região que não era pensada para o turismo. Não era uma região que teria qualquer interesse turístico. E a partir de uma série que tinha toda uma obra ficcional de engajamento, ela, de fantasia, inclusive, ela acaba sendo um destino muito procurado, um destino até massificado, o que gerou até o impacto que o próprio turismo não estava preparado para receber, né? Não existia, né, uma capacidade instalada de infraestrutura turística. E aí a gente vai para outros, né? A trilogia do Senhor dos Anéis, que botou no mapa Nova Zelândia, a Tailândia, né, com a praia, Harry Potter, com várias locações já em destinos turísticos impactados, mas que tiveram um aumento de 50% de turismo naquelas regiões. A gente tem outros exemplos, mas eu quero trazer um exemplo específico, que é Malta. Malta, durante a pandemia, era um destino totalmente turístico, pequeno, e nesse momento ele não podia receber turistas. Então, já vinha se consolidando enquanto um destino de produção, mas nesse momento, só no ano de 2020 a 2021, em que as fronteiras para o turismo estavam fechadas, essa ilha lucrou 98 milhões de dólares só com produção audiovisual, né? Com as barreiras e restrições sanitárias necessárias, eles conseguiram, então, viabilizar economicamente a manutenção, né, dessa atividade. E isso também um exemplo que eu posso trazer para vocês é do Uruguai, que nesse mesmo período de pandemia, eles com uma situação sanitária um pouco melhor, mais adequadas, isso eu ouvi da ministra, né, a ministra da Cultura, eles investiram no cash rebate deles para poder efetivamente atrair produções, porque eles não podiam receber turismo de massa, mas eles poderiam sim receber produções qualificadas. Então eles acabaram ampliando o incentivo deles para a atração de produções. Mas como que a gente chega num destino cinematográfico, né? Como eu tinha dito para vocês, hoje, com a massificação de oportunidades e com as estratégias sendo criadas em níveis internacionais de diferentes formas, inclusive com a questão tecnológica que pode criar cenários diversos dentro de estúdios, a gente tem que trabalhar de forma estratégica a atração de produções audiovisuais. Então, como ela se dá? Ela se dá em duas fases, tá? A Film Commission é essa estratégia de captação e atração de produções audiovisuais. E ela tem que ser pensada numa política de longo prazo, porque nós não conseguimos chegar num projeto com escala comercial. Vocês estão me vendo direito? Está dando um corte aqui, não sei. Sim, Joana. Tá dando ok? Sim. Aproveitando a deixa, você poderia explicar o que é cash rebate? Claro, não, vou explicar. Vou passar um pouquinho lá na frente e vou explicar os incentivos. Mas, assim, então, assim, a Film Commission é isso. Ela vai trabalhar na captação e atração de produções. Ela tem que ser uma política pensada a longo prazo, porque ela precisa trabalhar na especialização daqueles profissionais, daquela cadeia produtiva e na geração de infraestrutura. Porque uma grande produção que leve escala comercial, que ganhe escala comercial internacional, ela tem um alto investimento e ela precisa, então,
ter uma infraestrutura adequada e ter serviços adequados vinculados àquela produção internacional. Então, a gente não faz isso do dia para a noite. Game of Thrones, não, desculpa, Senhor dos Anéis, ele foi gravado na Nova Zelândia 20 anos depois da criação da Film Commission. Então, não foi alguma coisa que aconteceu do nada. Então, a gente tem que sempre levar em consideração esse tempo que precisamos trabalhar uma política estruturada. Quando a gente fala em Film Commission, a gente está falando de desenvolvimento industrial do setor audiovisual. E aí, por consequência, quando a gente vai ampliando a nossa capacidade produtiva, atraindo produções, ou seja, ampliando a demanda para a cidade, a gente vai trazendo grandes produções. E essas produções, elas vão atuar diretamente vinculado ao marketing de destino, então atuando naquele território, promovendo a identidade daquele território e estruturando a oferta turística. E aí é uma outra consequência. E aí eu posso trazer exemplos positivos e negativos do Rio Grande do Sul. Um exemplo positivo, que eu já falei, é como Bento Gonçalves, Garibaldi e Antônio Prado trabalharam a questão da imigração italiana a partir do quadrilho. Outra, que não foi tão positiva, foi como Bagé e Pelotas não conseguiram se apropriar do Tempo e o Vento, né, das séries que marcaram a época e que marcaram o cinema, né, no Rio Grande do Sul. Tem uma cidade cinematográfica que foi montada em Bagé, e essa cidade, hoje, né, está lá, ela já não sem estrutura, já está desqualificada, e nunca foi usada como um sítio turístico, né, como um atrativo turístico da região. Então, essa é a falta de visão de estruturação que a gente tem que pensar. Quando a gente tem um potencial cinematográfico, a gente depois tem que engajar isso e fazer a cauda longa também da percepção de promoção e de oferta turística. Então, mas por que a gente começa, então, pela Film Commission? Porque a gente está falando de potencial cênico antes da infraestrutura turística. Ou seja, a gente já pode atrair grandes projetos, já desenvolver a imagem do destino, desenvolver a imagem de cultura, promover essa cultura local e impactar cadeias produtivas a partir do potencial cênico. Esse é o começo de tudo, né? Mas ele não trabalha sozinho. Então, baixo impacto ambiental. Os estudos indicam, hoje esse número está defasado, a gente já tem estudos do ano passado que indicam que mais de 60% de uma produção pode ficar no local em que ele é gravado. Impactos, eles são distribuídos na cadeia de economia produtiva, de economia criativa, mas não só, elas são distribuídas no comércio, na logística e no turismo. Desenvolvimento da cadeia produtiva do audiovisual, então a gente está falando de especialização profissional e de ampliação de infraestrutura. A gente só vai manter a cadeia produtiva forte no Rio Grande do Sul se a gente tiver demanda para esses profissionais, porque senão eles vão buscar corretamente essa demanda, né, no eixo ou de forma internacional. E a gente está falando de valorização da imagem da identidade local. Antes de estar falando em royalties, antes de estar falando do capital de propriedade intelectual, nós estamos falando de valorização e promoção da cultura local, dos nossos saberes, dos nossos fazeres, dos nossos cenários. Isso também é para frente, né, a valorização da nossa cultura. E aí é assim que, por exemplo, os Estados Unidos trabalhou a valorização da cultura deles. Então, a gente não pode esquecer que Nova York se fez, né, e promoveu o seu potencial cênico e a sua cultura a partir da criação da Film Commission, né? Então, a Film Commission foi uma das estratégias junto com a Love New York, junto com a retomada lá da segurança pública naquela região, quando eles se repensaram lá na década de 70, eles também se repensaram a partir de uma Film Commission. Então, é interessante a gente sempre citar esses exemplos de como promoção de cultura veio também a partir desse reconhecimento, desse marketing de imagem vinculado ao cinema. E aí a gente acontece com essa triangulação, né? A Film Commission, então, como esse articulador
que triangula o potencial cênico, a indústria do audiovisual e o trade turístico. Então, são os principais, os setores do turismo e o setor do audiovisual são os principais setores a serem estrategicamente vinculados na operação de uma Film Commission. A Film Commission é um escritório de baixa... É uma estratégia pequena, tá? Ela é de baixa complexidade, não requer uma estrutura administrativa grande, ela requer estratégia. Né? Então, a gente está falando de escritórios pequenos. E por que a Film Commission de Porto Alegre nasce? Ela nasce, então, porque a gente tem um mercado especializado, bastante fortalecido na cidade de Porto Alegre. Naquele momento, a gente tinha um arranjo produtivo local do audiovisual, decretos de Films Commissions e Films Commissions sendo criadas tanto no Estado quanto no governo nacional. Aquela época era 2015, 2014, então essa discussão já nascia e aparecia em outros territórios. Na relação, então, a gente tinha um momento em que o audiovisual ele tinha uma dificuldade muito de autorização na cidade. Ele era encarado como uma questão de eventos, ou seja, não se tinha uma segurança para gravar na cidade, não se tinha critérios e regulamentação da atividade para a gravação em espaços públicos, ou seja, existia uma insegurança quanto à possibilidade de se gravar em espaços públicos de Porto Alegre. E na relação com as oportunidades que tinha o turismo ele estava num momento de baixa ocupação hoteleira, um retrocesso a partir da Copa, né, que a Copa todo mundo entendia que poderia então ampliar significativamente a atração de turistas, e se ampliou a cadeia hoteleira, também se ampliou a infraestrutura de serviços, e acabou que não se teve esse retorno esperado. Né? A gente não teve um fluxo de turistas perene, e então isso gerou uma baixa ocupação hoteleira. Também teve uma crise econômica bastante forte em 2012, 2013. Isso, em nível internacional, isso reflete então em Porto Alegre, e a gente acaba buscando novas alternativas para desenvolver o turismo na cidade. Bom, rapidamente, né, a nossa estruturação, a gente passa então, desde consultorias específicas até o mapeamento, e por áreas específicas a gente mapeou pelo setor audiovisual, o setor de turismo, infraestrutura, setor público, necessidades. Criamos um grupo de trabalho. Um grupo de trabalho do setor audiovisual, ele teve um termo assinado de cooperação técnica de 23 entidades. A partir daí a gente começou a desenvolver então, a sensibilização dos agentes, criando as minutas de apoio institucional, de como nós iríamos trabalhar, o catálogo de locações, cadastramento de fornecedores, então o guia de produção audiovisual, tudo isso foi criado nesse momento. E a nossa articulação, né? Então uma Film Commission, ela, como eu disse para vocês, ela não é uma estrutura grande, é estratégica, que trabalha diretamente em articulação e interlocução. Ela faz interlocução com produtoras, ela faz interlocuções com mercados através de festivais e feiras, com órgãos de governo e concessionárias públicas, trade turístico receptivo local, com sindicatos e entidades representativas do setor, com serviços de equipamentos, com aqueles agentes e aquelas entidades que treinam e capacitam mão de obra, e com outras Film Commissions. A gente sempre vai atuar em rede. Hoje a Film Commission de Porto Alegre, ela está estruturada da seguinte forma: ela é dentro da coordenação de economia criativa. Eu coordeno a área de economia criativa, e nós temos duas unidades de trabalho. Uma que é a unidade Film Commission, que é aquela que faz a captação das estratégias, vai para o mercado, faz a promoção de destino cinematográfico, tem a interlocução com as produtoras, diretas para fomento e incentivo, e a equipe de suporte e autorizações, que é quem dá autorização para uso de espaço público para gravações. Hoje o nosso processo é centralizado, e nós é que qualquer pessoa, qualquer produtora, CPF, CNPJ que queira gravar na cidade, precisa solicitar autorização, desde que seja em espaço público, né? Espaços públicos e equipamentos públicos. Governança do audiovisual, nós atuamos então com um processo diferente de governança até 2021. Antes a gente colocava todo mundo no mesmo conselho, operação e tático estratégico, juntos,
na mesma conversa, acabava ficando um conselho muito grande e pouco eficiente. Então, nós dividimos, a gente criou a Secretaria Executiva dentro da unidade da Film Commission, que nós operacionalizamos as políticas. O Conselho Consultivo, ele é formado por apenas 12 entidades, e isso inclui governo, ele é paritário, né? Então são 3 entidades do audiovisual, uma entidade de turismo, uma entidade da indústria, uma de bancos e outra de universidade, e setor público, cultura, inovação, comunicação e o desenvolvimento econômico. Nossas áreas de atuação. Então, uma Film Commission ela vai atuar na geração de incentivos para atrair e captar produções, na área de suporte às produções locais, então é ela que recebe as produções, e hoje eu conversava isso no grupo de trabalho interministerial que foi criado para fazer a Film Commission Nacional. Eu falava exatamente sobre isso, que as Film Commissions, o maior número de Film Commissions hoje no Brasil é em nível territorial, porque a gente vai acontecemos por demanda. Então, basicamente, as Film Commissions hoje elas têm uma operação grande no suporte a produções locais que chegam nesses municípios. Por isso que ela acontece concretamente no território municipal, apesar da importância estratégica de uma política de Estado e do governo federal. Mas a gente vê ela acontecendo estrategicamente, né, concretamente no território, e muito por demanda de necessidade de apoio dessas produções locais. Então, quando acontece na cultura, ela vem muito vinculada a isso, né? É um olhar bem mais estratégico, é um olhar de suporte e serviço. E aí, no desenvolvimento de mercado, ações de fortalecimento do segmento e das relações institucionais, fundamental para a gente atuar de forma estratégica. Quais são as etapas da interação de uma Film Commission? Então, a Film Commission ela se preocupa com o território, ela está olhando para o espaço público e para a interação naquele espaço público, tanto para atrair projetos para aquele espaço público, quanto para poder autorizar e coordenar e dar suporte às produções que cheguem àquele espaço. Então, ela não vai se preocupar efetivamente na parte de atração de projetos, ela pode olhar para isso, daí ela tem um olhar mais estratégico para o conteúdo. Mas nessa parte de operação, de suporte, apoio, ela não vai se preocupar com o conteúdo, ela vai se preocupar em atender aquela produção e viabilizar aquela produção de forma qualificada. E aí a gente tem 3 etapas: a captação, a pré-produção, então que é a etapa de definição das locações, onde acontece também o licenciamento, autorização e preço público, se necessário, se houver, e a filmagem, né? Então, durante a filmagem, a gente também faz esse acompanhamento. No pós, já é uma estratégia vinculada a marketing de destino. Nós, na Film Commission, até vamos além um pouco e na comunicação do pós, mas é uma estratégia já de promoção do destino. Operação básica, então, de uma Film Commission. Esse é um modelo que qualquer Film Commission tem que ter, né? Essa é a entrega que uma Film Commission faz, independente de onde ela acontece. O padrão de operação, seja como for dada a prestação de serviço, tá? A prestação de serviço vai acontecer de formas diferentes, mas ela tem que fazer essas entregas. Ela tem que ter um catálogo de locações, ela tem que ter um guia de produção daquele local, daquela região. Ela tem que ter um diretório de serviços, ou seja, ela tem que ter, se ela não vai ter num site um cadastro, que nem é o nosso caso, ela precisa ter um catálogo, ela precisa ter ela mapeada quais são os serviços que tem para oferecer para aquela produção quando chega naquela região. Ela vai se preocupar com a geração de estímulos, ou aqueles que existam e possam ser utilizados pela produção, e o apoio institucional. Então, ela vai firmar um termo de apoio, que é onde ela também resolve as contrapartidas, ou seja, uma produção que vem gravar em Porto Alegre, ela assina conosco um termo de apoio institucional, não as que a gente autoriza, tá? É diferente, a autorização é uma coisa, apoio institucional a gente está dando incentivos para eles, está dando benefícios, e isso é contrapartida, o uso de profissionais locais, contrapartida é o uso da identidade da logo da Film Commission dentro da sua promoção. Então,
gente trabalha de forma a cooperar com essa produção. Nosso portal em operação, então ele conta com todos esses serviços hoje. E o nosso sistema de autorização. Então, como eu tinha dito para vocês, a gente tinha, quando a Film Commission foi criada, uma dificuldade muito grande com o audiovisual. Elas tinham uma insegurança muito grande de buscar um projeto e simplesmente não saber se vai autorizar aquele projeto, se aquela produção poderia ou não acontecer naquele espaço público. Já de algumas demandas que tinham acontecido na cidade, problemas de produções que foram gravar na cidade e foram inviabilizadas por falta de autorização. Então, gerenciar essa produção, gerenciar essa autorização era um compromisso nosso. Regulamentar a produção audiovisual. A produção audiovisual ela não é um evento, ela não tem a expertise de um evento, mas ela precisa da agilidade que um evento não tem. Hoje, para autorizar um evento na cidade, pode-se levar em torno de 60 dias. Uma produção ela não tem 3 dias para fazer a autorização. Então, criar um mecanismo que atendesse a esse perfil, que é o perfil da produção audiovisual. Para que nós fôssemos competitivos em nível nacional, a gente precisava criar um instrumento, um formato de autorização muito ágil. E aí a gente fez esse sistema, que ele é um sistema em que rapidamente todas as áreas recebem a informação do que precisam analisar e elas têm um tempo curto, de no máximo 3 dias, a gente precisa emitir autorização. Então, a gente fica controlando essas produções, esses órgãos. São 17 órgãos hoje que têm interação. Esses órgãos eles precisam dar retornos diretos, né? E a gente emitiu uma única autorização. A autorização de uso de espaço público para a produção, ela sai pela Film Commission. E isso nos possibilita, então, ter também um alinhamento estratégico com relação aos dados, né? O sistema hoje de requerimento e autorização de produção, eles nos traz informação que o setor público não dispunha antes das Film Commissions. Então, não é só a Film Commission de Porto Alegre, são todas as Film Commissions no território nacional que hoje trabalham dados de uma política que é um setor que ele trabalha muito com a informalidade. Ou seja, hoje eu tenho autorizado 30 mil diárias num ano com equipes profissionais e eu tenho menos de 3 mil pessoas empregadas no setor audiovisual na cidade. Então, essas pessoas elas não estão aparecendo no dado, essas produções elas não estão aparecendo em dado nenhum. Então, para construir uma política eficiente para o setor audiovisual, também tem esses complicadores, porque a gente acaba não tendo o olhar real para a produção se a gente não tem dados como os dados de gravação que a Film Commission fornece. Então, eu consigo ter os formatos de produção, o que se grava, o tamanho de equipes que se grava por cada formato, o tipo de produtora que grava, da onde que essas produtoras vêm, se elas estão formalizadas, se elas têm inscrição, onde elas estão, o tamanho das equipes, o quanto se grava no período, né, cada época, e onde se grava. Né? Hoje a gente pode ver que a cidade já tem mais de 500 logradouros diferentes utilizados como locação. Desses anos que a gente começa a acompanhar, que é a partir de 21, tá? Agosto de 21 foi quando a gente criou o monitoramento. E também a gente pode aqui pegar uma única produção e ver onde ela passou, ou seja, a gente pode roteirizar também um produto turístico a partir de uma única produção que tem interesse, a gente ver quais são as locações que ela utilizou o espaço público. Vantagens competitivas que nós trabalhamos, isso não é diferente para as regiões, a gente está sempre buscando reduzir custo de produção, né, dando uma originalidade também, um cenário qualificado, mas também reduzindo a produção, né, que se cria a oportunidade de tirar uma produção que grave no estúdio
que ele grave num lugar qualificado, mas que ele também tenha, né, os custos reduzidos. Então, uma Film Commission ela vai trabalhar, se ela não tem um incentivo direto, que eu vou falar um pouquinho depois, que é o cash rebate, ou outros modelos, ela precisa trabalhar orientado pelo custo de produção. Então, a gente tem como vantagens a diversidade de cenários, paisagens naturais, rurais, urbanas, históricas em um único local, facilidade no deslocamento, então acesso rápido garante maior aproveitamento de diário, posição estratégica na questão da região sul para o Mercosul, então rápidos acessos nacionais e internacionais, também a malha aérea, né? Mão de obra qualificada, diversidade de cast, clima aprazível, né? Então a gente tem além de estações bem definidas, um maior tempo de luz. Isso também impacta diretamente no tempo de uma diária, né? Ou na qualidade de aproveitamento daquela diária. Incentivos locais, hoje a gente oferece o apoio institucional que isenta preço público. Então, para gravar em Porto Alegre, se é uma produção de conteúdo qualificado e tem um apoio institucional, ela está isenta de preços públicos na cidade. Ou seja, gravação em parques, praças, enfim. Atuação em rede. Nós hoje construímos redes em níveis diferentes. Temos a rede Film Friendly, que é uma rede que trabalha o trade turístico para a produção audiovisual, parcerizando. Rede Films Commissions regional. E hoje a gente também tem a rede de Films Commissions nacionais. E aí, falando sobre o modelo de incentivo que Porto Alegre ainda não tem, um modelo de incentivo que a gente hoje vem buscando construir com o governo federal, porque esse tipo de política, o ideal é que ela nasça de uma estrutura macro, ela tem que ser estratégica, porque até tem que repensar regulamentação, porque não é um fundo setorial audiovisual. Ele está falando de produções internacionais, está falando com outro formato e agilidade de projeto, de processo para avaliação, e é direto pelo custo, né? A gente não está olhando para a produção nacional enquanto conteúdo qualificado, nós estamos olhando para o impacto econômico na geração de demanda e geração de serviços, né? Na cidade. Então, a tendência no que se pensa em atração de produções, a tendência é pela utilização do cash rebate. Por que pelo cash? O cash rebate é o formato de produção. A gente tem 3 formatos mais usados, tá? O cash, que é um reembolso. O profissional gasta na cidade, a produtora gasta na cidade um mínimo. Ela tem que gastar, por exemplo, 2 milhões, o Rio de Janeiro impõe, se eu não me engano, 2 milhões na cidade, e de alguns gastos qualificados, que são gastos elegíveis, que a cidade vai dizer quais são no edital, ela pode ganhar um reembolso daqueles gastos, de percentual daqueles gastos. Ou seja, gastou X% na contratação de serviços técnicos de iluminação. Eu te dou um retorno de X% daquele valor. Gastou em hotelaria ou em gastronomia tanto. Eu te devolvo X% daquele valor. Os gastos, os reembolsos, têm tetos, tá? Mas eles, conforme o gasto qualificado, ele vai diminuindo o seu percentual. Por exemplo, a Colômbia, ela dá um cash rebate de até 40%. Mas ela dá 40% em cima de serviços profissionais do audiovisual. Já para serviços de turismo, ela dá 15%. Então, a gente está sempre olhando para o máximo, né, quando a gente olha os exemplos. Mas o cash rebate é aquele do reembolso direto. Ou seja, tu precisa ter um fundo que ele é utilizado até o limite dele, anual, né, como incentivo para a atração de grandes produções para a cidade, para a região. Existem outros 2 modelos, que é o tax credits, que é como um tax free, que é do turismo, daí é contra a obrigação fiscal. Então, eles te devolvem ou te reembolsam o
o imposto. Mas hoje o Brasil ele trabalha com uma situação de imposto que inviabiliza esse tipo de incentivo, porque, por exemplo, Porto Alegre, para trabalhar com isso, devolveria 3%, devolveria 5%. Então é algo que não faz sentido para uma profissão e ainda tem um tempo grande de espera para esse reembolso. Em outros lugares ela tem isso mais claro, mais facilitado. E tem um modelo misto, que implica na soma desses dois modelos, tá? Por exemplo, o Uruguai, que isenta a IVA, né, 0% IVA e mais o cash rebate em cima de projetos. O Uruguai estava até uma política bastante agressiva, porque eles estavam querendo formar mão de obras e eles estavam dando até 80% de rebate em cima de profissionais do audiovisual contratados lá. Sempre tem uma produtora local. Esse tipo de incentivo, ele não é, o dinheiro, ele não, as notas não são apresentadas pela produtora internacional, as notas são apresentadas por uma produtora local, que vai receber, então, um reembolso. Então, ela vai ser ou uma coprodução, ou ela vai ser uma production service. Grande parte deles utilizam production service, né, uma produtora parceira contratada também. E as produções, elas são elegíveis por várias questões. Então, dentro do edital, ela tem uma série de pontuações diferentes. Tem lugares que exigem o gasto mínimo, que eu falei. Tem umas que fazem teste cultural, ou seja, tem que colocar questões. Tem países na Europa que a comida, a língua, a bandeira, tudo isso impacta em pontuação para aquela produção ser aprovada no incentivo. E aí, alguns modelos que a gente tem de incentivos, aquelas séries que eu falei lá do início, que impactaram no turismo, mas antes, então, eles trabalham com uma política de rebate, né? Então, a Colômbia com 40%, a Coreia do Sul com 25%, a Croácia com 20%, a Índia com até 80%, mas daí em Bollywood, Israel com até 60%, México é fazer uma fronteira livre de imposto. Os Estados Unidos tem diferentes, porque são muitas films commissions, cada território trabalha diferente, mas Nova York, então, trabalha com o tax credits, trabalha com post-production com 30%, né, e outras relações diretas. França, 30%, Malta, 27%, Islândia, então, 25%. São alguns dos incentivos oferecidos. E aí, por que a gente vincula, né, a estratégia de captação com a estratégia de turismo? Porque se a gente trabalha junto, e eu nem vou falar um pouco desses exemplos, mas vou pegar um exemplo novo, por exemplo, Emily in Paris, né, que foi gravado em Paris. E na primeira produção, eles gravaram na área central. Quando eles chegaram para gravar a segunda produção, a Film Commission local disse: tudo bem, vocês podem gravar a segunda, mas eu não quero mais que vocês gravem no centro, porque nós já temos um centro totalmente massificado, um impacto muito grande de turistas nessa região, e a gente precisa levar o turista para outras regiões da cidade. Então, vamos organizar que vocês façam as locações de vocês nesses e antes desses. E aí trouxe a segunda temporada para outros territórios da cidade, e assim a terceira. E agora até gerou uma crise institucional, porque quando ele vai para Roma, criou-se uma disputa entre Roma e Paris, né, por quem seria agora o destino onde ficaria ele, né? Mas isso é só uma questão que tem a estratégia do turismo vinculada à estratégia de promoção e produção do audiovisual. Mas o que a gente fala direto, tá? Então, os objetivos são atrair grandes projetos a cenários naturais, captar novos segmentos de público, aumentar visitas a locais menos conhecidos, posicionar o destino para criar novos produtos turísticos, valorizando a cultura local. Por exemplo, tem 2 destinos que eu não sei se vocês conhecem, Cabaceiras, no Nordeste, e tem uma outra região,
que é muito utilizada para novelas. E agora não vou me lembrar o nome exatamente, esse é um dos problemas, a gente não lembra o nome do lugar, mas que ele que gravou várias novelas, por exemplo, o Velho Chico, se foi gravado lá. E é uma cidade pequena que é conhecida pela produção audiovisual, mas que não existe uma apropriação de marketing turístico. Não existe uma apropriação de destino para vincular aquele Piranhas, desculpa, o nome do lugar é Piranhas. Não existe um destino, uma apropriação da região para vincular aquele destino àquela obra ficcional, porque a obra ela não tem compromisso nenhum com o território. Ela não precisa se dizer que ela foi gravada em Porto Alegre. Quem precisa dizer é um marketing de promoção. Então, Piranhas, Cabaceiras. Cabaceiras já faz isso. Ele se diz a Hollywood nordestina. Então, ele se faz todo um projeto de Hollywood nordestina para aquela região. Então, ele é reconhecido e as pessoas vão visitar aquele local porque se gravou, né, filmes específicos, né, do cangaço. Então, é um diferencial. Uma cidade como Piranhas, que é altamente qualificada, gravou muitas produções, não é reconhecida. E a gente tem a Hollywood do Nordeste, a Hollywood nordestina, em Cabaceiras. E aí, vantagens. Então, a gente, como vocês sabem, né, a comunicação através do cinema, ela oculta os efeitos negativos da publicidade. Então, ao vermos um filme, não estamos conscientes desse efeito publicitário e nos deixamos levar pela história, né, contada. Então, o poder de engajamento do filme, né, versus qualquer tipo de campanha promocional, né, como eles se revelam. E a nossa oportunidade nesse sentido. E algumas ferramentas, então, que a gente trabalha no turismo para fazer o marketing de destino corretamente e também desenvolver oferta turística, produto turístico para ser comercializado, para que tenha a vinda de turistas de forma qualificada. Então, é o portal turístico do destino, com a localização das locações, né, que é aquilo que eu mostrei para vocês que a gente já faz no sistema, mas a gente não trabalha vinculado ao portal de destino. Imprensa, né, então olhar para aquela capacidade, para aquela produção que vai gravar ou está sendo gravada ou já foi gravada na época de lançamento, né, para fazer a campanha vinculada. Campanhas publicitárias com destino, não produção de conteúdo vinculado à marca do produto audiovisual. E a gente pode fazer um impacto, uma análise bem simplificada de impacto econômico sobre promoção de destino, se a gente olha nas produções, aquela que foi gravada ali, a quantidade de menções online e offline geradas por mídia espontânea versus o que custaria isso se fosse uma mídia paga. Então, esse é o impacto direto de promoção. Tá? E aí, com relação à produção, eu não sei se ficou alguma dúvida sobre o que é a Film Commission, né? Eu tenho uma outra parte de conteúdo que é mais sobre as Film Commission no território nacional, como elas estão feitas, como elas têm estruturada. Eu não sei se interessa, Eric. Não sei o que vocês... Se vocês queriam saber um pouquinho mais da Film Commission de Porto Alegre, enfim, aí eu fico à disposição para ver o que vocês acham melhor. Eu tenho as informações. Aqui o nosso sistema, né, como ele funciona, de diferentes abas de informação que a gente traz. Por exemplo, locações, né, na cidade. Então, desde que a gente começou o monitoramento em agosto de 2021, nós já realizamos quase 2.200 locações, mais de 533 logadouros diferentes, mais de 5.000 agendamentos, 298 produtoras diferentes já gravaram na cidade, e uma média de público de produção, 582 produções, uma média de público de produção de 60 pessoas por produção, mas isso varia conforme o formato. A gente pode depois pegar por formato e aí ver, eu tenho por formato, por longa, minissérie, publicidade, ficção, longa-metragem, qual é a quantidade que a gente tem de pessoas. Uma média de 51 pessoas foram gravadas. Publicidade, então,
A gente tem mais de 270 produções, 55 a média, 84 produtoras diferentes. Então é isso, a gente... aí eu não sei se interessa saber um pouquinho sobre a rede nacional, mas eu trouxe informações também, tá? É só... Acho que da Film Commission, não sei se vocês... Era isso, não sei se vocês ficaram com alguma dúvida. Joana, você pode dar prosseguimento, que eu considero bastante interessante a rede nacional. Tá, então assim, nós começamos a trabalhar em nível primeiro estadual, tá? E organizamos o estado com as Film Commissions locais, porque a gente viu, nem Porto Alegre tinha condições de estar em todos os eventos que a gente deveria estar como mercado, e muito menos uma cidade do interior. Então a gente acabou primeiro se reunindo entre as Film Commissions que já existiam no território. Quando nós criamos a rede estadual, nós éramos 7 Film Commissions, então principalmente na Serra, Bento, que foi a primeira, Garibaldi e Antônio Prado, depois Porto Alegre, então na mesma época que Garibaldi e Antônio Prado, Porto Alegre é criada. Na sequência, então, bem mais recente, veio Pelotas, Gramado, e a Pampa Film Commissions, que nasceu na sequência. Santa Maria estava se organizando, Santa Cruz foi a última a ser criada, e aí agora as missões, né, Eric tentando, né, começando a sua operação também, o seu trabalho. Então a gente já tem um número bastante grande, né? Hoje agora com a mudança de governos, a gente tem que retomar também essas Film Commissions. Algumas sofreram um pouco, né, na reestruturação. Santa Maria, por exemplo, não está com a Film Commission em operação hoje. Novo Hamburgo, que tem um polo audiovisual, também está retomando então esse processo de outra forma, né? Então são projetos que estão que têm que ser bem geridos para que aquela governança, como eu disse, é uma política de longo prazo, ela consiga perpetuar, né, e consiga efetivamente desenvolver o projeto. E aí, do Estado, a mesma preocupação era que, com a mudança de governo, as Film Commissions que estavam começando a nascer no território nacional, elas perdessem fôlego. E a gente já perderia fôlego por orçamento, porque diferente de Rio e São Paulo, que tem orçamentos bastante grandes, as outras Film Commissions nos territórios nacionais não têm esse orçamento, não poderiam atuar da mesma forma. Hoje, a Film Commission de São Paulo e do Rio de Janeiro, elas têm programas de incentivo, cash rebate. Nós não teríamos essa condição de atuar e de botar 20, 30 milhões num programa de incentivo. Então, com as mesmas dores, a gente indo para os mercados, a gente foi se conectando, vendo, já tinham projetos de filmes, de redes de Film Commissions, não é novo, né? Existia a ABRAFIC, depois a REBRAFIC, elas foram criadas em outros formatos, elas eram organizações associativas privadas, e acabou que elas não tiveram continuidade por falta de sustentabilidade dos projetos e das suas governanças, né? Tinha custos envolvidos, não tinha quem mantivesse isso, e acabou que a rede hoje, que nós fomos construindo a partir da conexão na ExpoCine em 2023, começamos com um grupo de trabalho, um grupo no WhatsApp, conectando, então cada Film Commission que a gente lá se reuniu, eram umas 4 ou 5 naquele momento, a gente foi reunindo então outras, cada um que sabia de outra Film Commission foi inserindo elas nesse grupo, e acabou que ficou um WhatsApp, um grupo de trabalho. No final de 2023, a gente pega esse grupo e cria cartas ao Ministério da Cultura, ao Ministério do Turismo e à Embratur e à Ancine. Cartas assinadas por todas essas Film Commissions pedindo por uma estruturação de uma política nacional. Isso dá resultado porque em abril de 2024 nós temos a primeira reunião com a Embratur, que é a primeira a nos chamar para conversar, e aí vão 14 Film Commissions a Brasília conversar, e mais as que participam de forma híbrida, e lá a gente tem um start de um projeto nacional para as Film Commissions.
E, ao mesmo tempo, a gente começa a ver essa discussão acontecendo no Senado e começa a ver essa discussão acontecendo no mercado. Preocupados que essa discussão acontecesse conosco, em conjunto, as Films Commissions se reúnem e criam a rede de Films Commissions do Brasil em agosto. Então, essa rede, que é a REFIC, ela é formada hoje por 23 Films Commissions, 14 bastante operantes, as outras, a gente tem até hoje o conhecimento de mais ou menos 26 Films Commissions. No mapeamento realizado ainda no começo de 2024, foram mapeadas e responderam a pergunta aos questionários 21 Films Commissions. Então, a gente pode ver que 22 a 24 dá um salto no número de Films Commissions, mas que é a partir de 2014, 2015, que isso vai acontecendo, né? A gente tinha, durante de 2005 a 2009, só tinha Film Commission de Santos, que é a primeira a ser criada. Na sequência vem Rio de Janeiro, e assim começam filmes Commissions a nascer, por exemplo, Bento Gonçalves e Garibaldi nascem nessa época, 2011, 2012, e nós na sequência em 2015 e São Paulo em 2016. E aí a gente tem hoje a estruturação, a distribuição geográfica das Films Commissions que atuam na rede: Ceará, Pernambuco, Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 2, São Paulo são 4, Paraná é 2, uma de Curitiba e uma do Estado. No Rio de Janeiro, então, mapeadas 7, né, naquele momento. E o Mato Grosso do Sul, uma, que é estadual. Então, estaduais, a gente tem 2. Um panorama do formato que elas acontecem, né? Então, principalmente elas são municipais. A gente tem 3 consideradas em nível de estado. 10 são duas regionais, que pegam regiões específicas, né? Não é um município apenas. O enquadramento então, jurídico delas, 24%, ou seja, tem uma organização de natureza pública, elas são empresas. Departamento e organização pública na área da cultura são 38%. Departamentos e organizações públicas na área do turismo são 10%. Organização público-privada são 10%. Organização de natureza totalmente privada é uma, que é Ribeirão Preto, se eu não me engano. E 14% são outros modelos. Média de colaboradores de uma Film Commission, isso é uma média. Então, a gente vai ver que Film Commissions, por exemplo, São Paulo tem 14, 9 pessoas, no Rio de Janeiro, né, 6 pessoas, se eu não me engano, também no Rio de Janeiro, 9 a 14 pessoas, se considerar toda a operação de São Paulo. E nós temos 3 pessoas direto na autorização e mais uma pessoa, que sou eu, na parte de articulação. Então, a média está grande até, mas hoje em dia, os pequenos territórios, eles têm 1 ou 2 pessoas na Film Commission. Então é isso, eu acho que dentro da rede são os formatos de atuação, né, que nós temos. Como eu disse, são órgãos pequenos. Isso aí tá mais ou menos, até está maior que a média internacional. Se tu for ver Portugal, os film offices, que são os escritórios nas regiões, elas são pequenas. Às vezes é um film commissioner, às vezes é uma pessoa, um estagiário. Isso demanda estratégia e, claro, se tu vai assumir operação, que é o caso de Porto Alegre, caso de Rio de Janeiro, São Paulo, que assume a operação de autorização de produção, tu vai ter um corpo técnico mediante a tua demanda, né? Não engessar. Mas eu acho que da rede seria isso também. A gente criou, então as nossas pautas repercutiram. Esse ano, além de nós sermos convidados para estarmos em vários eventos, fazendo as reuniões e falando um pouco sobre a política de atração, a gente também deu início ao grupo interministerial
para a criação da Film Commission Nacional. Então, nós temos representação, eu e o representante do Rio de Janeiro representamos a rede de Filmes Commissions do Brasil no grupo interministerial, do GPI, que tem como objetivo um relatório, né, final para a construção da Política Nacional de Atração. Então é isso, gente. Eu não sei agora se vocês têm dúvidas, se vocês querem falar sobre mais alguma questão específica. Eu dei um panorama geral sobre produção, né, sobre o que é a nossa operação da filme. Não sei se ficou claro. Já temos inscritos, Joana, mas eu quero agradecer a excelente apresentação que você fez e demonstrou de fato o que eu venho declarando nessa comissão da importância das Film Commissions. Então isso consolida o que a gente discutiu aqui, vem discutindo também, e abre uma grande oportunidade para nós trabalharmos também no auxílio na definição de políticas públicas. Então a Porto Alegre Film Commission, ela nessa década, ela avançou muito e é um modelo a ser seguido no estado do Rio Grande do Sul, como nós das missões estamos fazendo o dever de casa a partir desse conhecimento que você tem compartilhado conosco e compartilhado aqui nessa comissão. São várias perguntas que eu também tenho, mas eu vou dar a oportunidade primeiramente aos meus colegas de conselho para indagá-la e fazer algumas considerações. Então eu passo primeiramente para a Dinara. Boa noite. Bom, inicialmente, meus parabéns, Joana, pelo trabalho de vocês. Enquanto você falava, eu já fui dar uma busca ali na página de vocês. Deu para ver que está realmente muito, muito legal, né? É um trabalho que fico muito contente de ver aí avançando. E uma das minhas curiosidades é que eu vi que o grande impulso vem basicamente dos 10 últimos anos aí. Você falou em 2015 e você falou a partir de um arranjo produtivo local. Isso. Basicamente, essa época é uma época, 10 anos atrás, que se viu muito uma ênfase no incentivo aos arranjos produtivos locais em diversas áreas, a partir da Fiergs. Então, eu queria saber se isso também impactou vocês e qual é o relacionamento, qual é a participação, o apoio que vem a partir de instituições produtivas, de áreas produtivas como a Fiergs. E a segunda pergunta é mais uma curiosidade. Eu sou de Santa Maria e a minha curiosidade é saber qual é a situação de Santa Maria. Então, começando pela mais fácil, tá? A questão dos arranjos produtivos. Arranjos produtivos, na época, tinha a Agência de Desenvolvimento do Estado, que impulsionou, né, a criação de grandes arranjos produtivos. E eles tinham um olhar bastante forte para a indústria e para algumas indústrias mais tradicionais, mas eles fizeram um edital para serviços também, e aí entrou o audiovisual, entrou as economias criativas, mas principalmente o audiovisual entrou. Só que era um arranjo produtivo, acho, com menor desembolso, né? Eles não era, e eles não pressupunham uma consultoria antes. Então eu sei que as pessoas, que a organização, o arranjo, que era aquele grupo, poderia entrar com um pedido de arranjo, já com o seu plano de trabalho, sem uma consultoria antes. Então acredito que o que ficou foi uma ação bem específica daquele grupo, mas que não conseguiu ter continuidade por falta de financiamento. E aí eu vejo que a gente tem trabalhado um modelo de cluster muito também conforme a experiência dos arranjos produtivos, mas pensando em fortalecimentos de governança, porque o que a gente vê é que
não dá para ficar dependente de só um edital de arranjo produtivo. Tu tem que, a partir de uma governança, de um mapeamento, e aí eu pego o exemplo do cluster de games, que eu gosto muito do projeto deles, e a gente agora está fazendo um outro arranjo produtivo de modo autoral, tentando buscar esse formato, que é começar pelo diagnóstico, mapeamento daquele setor, das suas potencialidades, das suas dificuldades, dos gaps de cadeia produtiva, porque tu tem que olhar para toda a cadeia e pensar em quais ações estratégicas a gente precisa fortalecer, não só num olhar específico de uma área, que ali estava muito focado na produção. Então, eu vi que era uma demanda deles, isso foi bom, né? A gente nasceu dessa demanda, a gente, Estado, buscou muito essa demanda de arranjos produtivos, então todo mundo estava num momento em que a gente alinhou expectativas, o turismo com um alinhamento, uma demanda, a cultura através de alguma das percepções de dificuldade de segurança para se gravar na cidade, mas fortemente impactada pelas produções que estavam acontecendo naquele momento, né? E aqui no território a gente tinha bastante produções acontecendo naquele momento. E o arranjo produtivo que vinha do Estado, né, buscando incentivar governanças locais. Acredito que naquele momento a gente tenha tido um problema de continuidade, tanto da agência de desenvolvimento, mas da governança, porque eles chegaram a criar uma Film Commission do Estado, por lei, e ela não foi implantada. Então esse foi acho que foi que deu um gargalo ali no projeto de Estado, né, naquele momento. E a Fiergs, ela, ao mesmo tempo que hoje a gente tem uma outra situação que o setor audiovisual ele ocupa uma cadeira, né, uma cadeira diretiva, o CIAV ocupa uma cadeira diretiva da Fiergs, a gente ainda tem que construir esse espaço. A Firjan, né, o vice-presidente dela era um produtor audiovisual, né? Hoje ele é o presidente da Rio Filme. Então, o papel estratégico da indústria do audiovisual para o Rio de Janeiro está muito claro, né? Eu acho que a gente ainda precisa fortalecer esse papel estratégico do audiovisual enquanto indústria, fortalecendo as indústrias criativas nesse modelo, e não só um olhar do financiamento e do fomento à cultura, que é essencial, mas ele não vai conseguir gerar a demanda que a gente precisa para o Estado. A gente precisa começar um olhar mais estratégico dentro desse grupo que está sendo criado de economia criativa na Fiergs, aproveitar esse assento do CIAV dentro da Fiergs para começar a trazer o olhar e a estratégia de indústrias criativas para dentro dessa organização, porque hoje a gente não tem, a gente vê que a gente está engatinhando perto de algumas, até de Belo Horizonte também, que se tu for ver, de Minas, que tem uma atuação muito forte com a moda, que já tem esse impacto direto, já percebe a indústria criativa. A gente ainda está, né, buscando o nosso espaço, mas eu acho que o audiovisual agora ganhou um assento e criou um grupo de trabalho de economia criativa, então é o momento da gente começar a fortalecer de novo essa política de arranjos, né, o cluster. Acho que a gente tem que fortalecer essa nossa participação. E quanto a Santa Maria, a Rose, no início do projeto, ela fortaleceu a Film Commission, mas eu acho que não tinha uma pessoa específica que pudesse tocar o projeto. Eles acabaram, agora não vou me lembrar o nome, acho que mas no primeiros 2 anos, tinha 2 pessoas de Santa Maria que estavam levando a Film Commission lá, tentando criar, estruturar, organizar, mas eram as mesmas pessoas que estavam criando o hub de economia criativa, as mesmas pessoas que estavam vinculadas a outras políticas da cultura, né, a outros programas da cultura, e eu acho que infelizmente eles não conseguiram dar conta de todo o programa que eles estavam desenvolvendo naquele momento, mas nada que não se possa retomar, porque se tem uma lei, eu cheguei a ter
muitas reuniões com a equipe lá da Rose, estão com uma equipe de advogados, profissionais das fundações, da cultura, do cinema, que estavam envolvidos nesse processo, mas eu acho que, infelizmente, eles não conseguiram, né, ter pernas para efetivamente implantar, né, a Film Commission como ela deveria ser, né, porque a gente também não quer fazer alguma coisa para ser tiro no pé da própria região, né, então pode começar pequenininha, mas ela tem que começar com o mínimo de informação, né, e conhecimento, né, e articulação para que possa efetivamente receber, né, atuar no receptivo de produções naquela região. Então, tendo em vista que a Rose continua de secretária, né, tem mais uma gestão iniciando, eu acredito que tenhamos, então, aí boas chances de ver em ação essa... Eu vou te dizer, Dinara, que vocês deveriam muito chegar nela de novo e dizer assim, olha, cadê a Film Commission de vocês? Porque esse movimento está crescendo muito no Estado e no Brasil. E se no momento que a gente está falando que vai ter uma política nacional, essa política nacional só vai conversar com quem tiver Film Commission. Essa política de atração vai conversar direto com regiões que tenham Film Commissions. Tá, e eu vi ali que você classificou entre municipais, regionais, estaduais, e no caso há alguma diferenciação em relação a essas instituições ou... Isso, o que a gente também está preocupado, tá? Dentro da política pública, estabelecer conceitualmente o grau de atuação de cada uma. Porque o município tem uma jurisdição específica, né? E autorizações acontecem dentro do território municipal. A menos que seja uma concessionária estadual, a menos que seja um equipamento público do Estado ou uma concessionária federal, a autorização compete ao município daquele espaço público, daquela atividade. Então, isso tem que estar bem claro, né, para não termos sombreamento de atividade. O Estado e o governo federal, eles são abstratos, né, eles têm políticas mais estratégicas e de indução, né, então os incentivos, os fomentos, a qualificação, a capacitação, o incentivo à infraestrutura, tudo isso vem de estratégias macro. Mas no território eles têm a Film Commission tem outra atuação. Né? Sim, então, mas esses incentivos, me desculpem eu estar assistindo, mas eu acredito que é meio que do interesse de todo mundo. Esses incentivos, eles não são específicos para uma cidade, eles podem ser para uma região. Porque eu vejo, por exemplo, o caso específico de Santa Maria, ela tem uma abrangência com o geoparque ali, na questão dos dinossauros e tudo mais, né? Com mata, com as madeiras petrificadas. Então, acredito assim, que teria um potencial maior se abrisse esse leque e não ficasse fechado só em Santa Maria. Né? Do que eu vi ali, você não fala numa região centro, falou em Missões, falou em outras regiões. Tem outras. Tem a do Pampa e a das Missões, que o Eric está organizando lá, elas se criaram enquanto regiões. Não tem a Zona da Mata, que são lugares que se criaram enquanto regiões. Tem outra também no Rio de Janeiro, que também criou. Então, assim, foram uma organização de territórios municipais a partir de alguma governança. Por exemplo, uma governança no turismo, a gente tem as regiões turísticas. E tem a entidades que são Anturvales, ou outras que são vinculadas, Costa Doce, são entidades que coordenam regiões turísticas. Por que não região de Film Commission? Né? Região do destino cinematográfico. Pode ser, porque na verdade a política ela vai falar de Film Commission. E ela vai estabelecer limites para as Film Commissions de atuação, para que elas não se sobreponham. Mas se um território ele consegue se perceber e consegue se gerir conforme uma governança que atue naquela região, tem mais é que atuar. O meu discurso sempre foi que a gente precisa ampliar nossa competitividade trabalhando de forma colaborativa. No Estado, a gente amplia nossa competitividade quando a gente vai para o mercado enquanto Estado. E eu não vou só como Porto Alegre, eu vou como Estado. E eu entendo que o Estado tem que ir junto
e a gente amplia. Né? A gente é um mercado que o setor ele trabalha com esse deslocamento muito rápido e nós temos a mesma cultura, a mesma especificidade. Se a gente vai para o mercado separado, a gente está brigando pela mesma coisa, pelo mesmo espaço. A gente está falando do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem que ir de forma a gerar essa competitividade ampla. E quando a gente está falando de Brasil, a gente tem que ir para o mercado internacional falando de Brasil. E Brasil como um todo. Né? Então, a gente tem que ampliar nossa capacidade de competição internacional enquanto Brasil. Né? Eu não vou falar só de Porto Alegre, eu não vou falar só de São Paulo, não vou falar só do Rio de Janeiro, eu vou falar da especificidade de cenários que a gente tem no Brasil. Né? Então, acho que é isso. A gente tem que entender o quanto a gente pode ampliar nossa competitividade reforçando os cenários da nossa região. E é isso, o Geoparque é isso. Eu falo de regiões que são próximas a mim também, né? Tanto que a gente estava trabalhando com a ideia de polos também, mas é uma estratégia diferente, né? O ecossistema também é uma estratégia diferente, mas todas elas vão impactar, né? Alguns ecossistemas agora do estado, eles têm na sua estratégia o desenvolvimento e o fortalecimento das film commissions locais. Pode ser uma film commission regional, enfim. Isso depende muito de território, de organização, mas é bem possível e acontece. Né? A gente tem vários modelos, como eu mostrei ali no nível nacional, tem vários modelos, né? Cada um tentando achar. O que tem que deixar claro é que uma Film Commission ela precisa dar suporte às produções que cheguem no território, de forma qualificada. Ou seja, ela tem que ter, se ela vai trabalhar com uma região, ela tem que ter uma forma de fazer com que essa produção circule nessa região de forma qualificada. Autorize, produção, deslocamento, enfim. Resumindo, Joana, cooperar para competir, né? Então isso é de suma importância. A gente não tem que concorrer internamente, mas se unir e buscar justamente aproveitar as experiências das outras film commissions mais velhas, como o nosso ilustre Antônio Cortes, né, que é um dos decanos do Conselho Estadual de Cultura. A gente aprende muito com ele, muito com o Sadovski também, que são os grandes representantes. A Dinara também, ela já é antiga no Conselho, então traz bastante conhecimento e a gente troca essas experiências. E com isso todos vão crescendo juntos, justamente para competir no âmbito nacional, a nível de Estado, ou internacional a nível de Brasil. Então esse entendimento ele tem que ser realmente compartilhado para que todas as film commissions tenham força e se consolidam nas suas áreas de atuação. Então isso é muito importante. Oi. Isso que eu ia até comentar. A gente foi eu fui num encontro de economia criativa em Belém e tinha um professor de economia dizendo o problema da economia, das áreas econômicas, da economia criativa, que se competem muito, acabam se criando competições e aí fazendo distorções no mercado. E eu fiquei pensando, né, e depois comentei na minha mesa, assim, que isso é completamente diferente da atuação de uma Film Commission. A Film Commission, ela, por natureza, ela precisa colaborar. Ela precisa articular e fazer interlocução nos territórios. Ela vai competir em nível de excelência nos mercados internacionais. Mas a gente não vai conseguir, dentro de um território regional ou nacional, trabalhar de forma a competir com a região do seu lado. A gente trabalha a nossa lógica. E eu vejo que isso é por isso que nós temos redes hoje estadual, rede nacional e uma rede ibero-americana, porque nós trabalhamos de forma a colaborar com os pares, né? Não é aquela produção que pode vir para cá, mas ela pode vir para esse meu vizinho, porque a especificidade é outra. A gente tem uma produção que pode vir aqui, pode respingar no vizinho daqui do outro lado. Esse perfil de praia não cabe aqui, cabe lá. Então, assim, eu acho que é isso. A gente tem que trabalhar em ampliar nossa competitividade a partir de ferramentas de construção colaborativa.
A economia criativa, ela trabalha e ela tem que se perceber enquanto uma economia colaborativa. Existe até um termo para isso que é chamado de competição, não competição, competição. Esse termo ele existe, é relativamente até novo, mas procura aliar justamente a cooperação para competir. A ideia central é essa. Vone? Alguma pergunta? Você tinha levantado a mão? O áudio está fechado, Vone. Eu não tinha visto. Queria, na realidade, agradecer, porque, embora eu não seja da área, o pouco conhecimento que eu tinha em relação às artes visuais, a gente está tendo assim, uma abertura muito grande, um conhecimento que eu nem imaginava como é que funcionava isso. Fiquei aqui fazendo altas análises aqui, então. Muito agradecida e espero que tenhamos oportunidade de contar com a Joana mais vezes. Era isso. Obrigada. Obrigado, Vone. Eu acredito que, com certeza, a Joana sempre estará disposta a vir aqui contemplar a nossa reunião para discutir. Inclusive, essa fala da Vone é muito importante, Joana, porque a gente está num processo de discussão, de fortalecimento, tanto das artes visuais quanto do audiovisual. E o audiovisual ele vive um momento bastante favorável para acontecer tudo isso. Em decorrência até da LPG, que veio muito a dar esse start ao audiovisual, que estava represado por causa da Aldir Blanc I durante a pandemia, que não tinha sido contemplado. Então a LPG veio dar muita força, e agora com o advento da PENAB, isso também fortalece muito mais. Então a gente vê o crescimento de diversos festivais, mostras, atividades, né, e produções audiovisuais pelo estado, pelo país todo. Isso aí está bastante forte nas redes sociais, e o pessoal está realmente olhando o audiovisual com outros olhos. Tanto é verdade que hoje o audiovisual tem um assento no Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. Isso é muito preponderante. E a sua fala, vindo ao encontro da política pública nacional para a Film Commission, isso é muito importante. E aí eu faço duas perguntas. O PDM do audiovisual está sendo revisado pelo governo federal. Que participação o Estado está tendo nessas discussões, já que você é uma das representantes, né, nesse colegiado para o desenvolvimento de políticas públicas da Film Commission, e também o nosso plano setorial do Estado, né, o nosso, que eu digo, do audiovisual. O plano setorial do audiovisual prevê o estímulo a criações de Film Commissions e também editais específicos para o fomento das Film Commission. E isso não aconteceu. Então isso está represado, e isso a gente também está debatendo aqui, não só na área, nas artes visuais, mas também no audiovisual. O que a rede estadual está discutindo a respeito disso, porque o momento é agora. Já saiu um edital para a LIC esse semestre, o próximo vai ter novamente para a LIC. Está havendo previsão de novos editais do FAC, e também tem a PENAB novamente esse ano, que deve ficar para o segundo semestre o lançamento de novos editais. De que forma a rede estadual está articulando junto ao governo estadual no sentido de se ter uma garantia de fomento para as Film Commissions? Porque você trouxe muito bem isso, a questão orçamentária para as Film Commissions. Então Porto Alegre está definindo o orçamento para justamente chegar ao nível que está a Porto Alegre Film Commission. Mas e as outras? Muitas não têm direcionamento de recursos para o desenvolvimento de suas atividades e o fomento propriamente dito do audiovisual. Eu vou te dizer que duas coisas, né? Com relação ao governo federal,
estão revendo, né, fizeram rodadas nos territórios e as Films Commissions dentro da rede se mobilizaram para acompanhar, mas a discussão, claro que foi bem complicado, né, foi bem atribulado esse processo de discussão dentro da revisão lá nas regiões, mas ao mesmo tempo a gente está fazendo essa articulação da política pública de atração separado, tá? Foi criado um grupo interministerial em que o MDIC faz parte, MDIC, Ancine, Apex, Ministério do Turismo, Ministério da Cultura e Ministério das Relações Exteriores, MRE, e as Films Commissions. Então, dois representantes das Films Commissions. Então, a ideia, e a Embratur. Então, a ideia é discutir essa política, né, fazer uma organização disso, porque como já está essa demanda posta e não tinha muito espaço dentro das discussões que estavam acontecendo por uma necessidade muito grande de revisão de todas as áreas, que essa, por ser uma especificidade muito grande, tem poucas pessoas que entendem e sabem sobre o assunto, seria uma pauta, eu imagino que seja essa a questão, seja uma pauta muito específica para discutir no grande grupo, com as outras demandas. Eles acabaram, então, fazendo esse grupo de trabalho, contratando uma consultoria também, que vai fazer uma análise de cases internacionais, de modelos de incentivos, para que a gente possa também revisar à luz da nova mudança de fiscal no Brasil, né? Então, quais são os modelos de incentivos adequados. E isso está sendo visto de forma paralela, mais articulada, penso eu, que pelo Ministério da Cultura. Porque, de fato, a gente não consegue acompanhar as ações. Eu fiquei sabendo muito em cima também, eu sei que o pessoal do Estado ficou sabendo muito em cima das regionais, e a gente, então, estava complicado acompanhar essas primeiras discussões. Mas a gente fez numa pauta específica da indústria, daí teve uma específica para falar sobre a indústria do audiovisual lá em São Paulo, então teve representantes lá. E agora, com esse grupo de trabalho, a ideia é criar relatórios específicos para a organização administrativa da Film Commission Nacional e, ao mesmo tempo, isso está sendo encaminhado na Câmara, né, por iniciativa de um senador, André Figueiredo, está sendo encaminhado no Senado, na Câmara, uma política pública, né, uma regulamentação de filmes commissions, de política de atração, que a gente precisa revisar o PL, porque ele apesar de louvável a iniciativa, ele está mal construído. Então, nossa preocupação também é na revisão dele. E com relação ao Estado, quando a gente fez a primeira, enquanto rede, a gente ainda fez a primeira articulação, era na época da Paulo Gustavo, nós fizemos a primeira apresentação sobre a importância disso, se botou numa linha, uma possibilidade de incentivo, que era inciso 3, para as Films Commissions, para que as cidades, porque tinha na Paulo Gustavo a previsão de cidade de locação, e se botou um recurso para isso, e acabou que a gente tentou entrar enquanto rede, enfim, teve uma organização, uma dificuldade de se trabalhar junto com uma entidade que foi representante nosso nesse projeto, porque também era o mesmo CISO que trabalhava eventos, que a gente não conseguiu acessar o recurso enquanto rede. Mais uma vez, a gente precisa fortalecer isso dentro do colegiado, porque as Films Commissions não têm assento direto no colegiado, né? E não tem assento direto em representação dessa política. Quem tem hoje nos apoiado com orçamento para participação em eventos é o turismo, é a Setur. Então, o que é próprio para isso? Eles trabalham, está no DNA, né, da política pública de turismo, a promoção de destino, seja ele o turístico ou o cinematográfico. Então, eles têm nos levado, né, a aportar recursos para a participação das Films Commissions, inclusive, e do Estado como um todo, em alguns mercados do setor audiovisual. Mas é uma questão necessária de retomar, né, a conversa dentro da própria SEDAC, para que a gente possa
ter linhas específicas para o Estado. Isso vai demandar uma rearticulação dessa rede, porque a rede agora, com mudança de governo, então, está todo mundo sendo revisando, né? Estão todos revisando as suas estruturas administrativas. Nós mesmos vamos deixar de ir à Rocha, que tem um encontro da região ibero-americana de Films Commissions, porque hoje a Film Commission de Porto Alegre está se reestruturando. Então a equipe de suporte e autorização é toda nova. Então é um momento de organização de novo das equipes. E eu imagino que o Estado, as regiões nos estados estejam passando por esse processo mesmo. É porque é difícil explicar a Film Commission para todo mundo, né? E é um processo de reconhecimento de novo dessas instâncias nos municípios, para que a gente possa chegar no Estado. Uma pena, né? Porque a gente não consigo construir esse fortalecimento agora no final do ano, antes da mudança, porque ficou vinculada à criação de uma Film Commission estadual. Acabou que essa Film Commission estadual não foi criada. A gente aguarda ainda a criação dela. E eu espero que, a partir disso, venha uma política pública estratégica de Estado. Mas, enfim, a gente ainda está aguardando a criação dessa Film Commission estadual. Obrigado, Joana. E reitero que a SEAV está de portas abertas para auxiliar justamente nessa discussão e trazer também outros representantes das outras Film Commissions estaduais para justamente fortalecer o grupo e mostrar que é importante. Tanto que é a CETUR que assume as Film Commissions, não é a SEDAC. Na semana que vem a gente vai ter o representante da CETUR, que é o Alaor, que ele que está envolvido mais com esse assunto na secretaria e é junto contigo, defensores das Film Commissions, porque elas atraem muito. Aqui eu dou até o exemplo do Rio de Janeiro, a Praia do Recreio, a Praia do Grumari, são cenários das novelas globais. Né, sempre são filmados naquelas locações específicas no Rio de Janeiro. Então, isso atrai muito. E o filme, me perdoe que fugiu aqui, né, o filme que a Fernanda Torres ela foi contemplada com o Globo de Ouro, né, a locação hoje virou ponto turístico no Rio de Janeiro. Então esse é o papel, né, das Film Commissions, de engrandecer, de mobilizar o trade turístico local, regional, estadual, nacionalmente. Algum dos colegas desejam fazer mais uma pergunta, alguma consideração em relação à apresentação? Bem, já avançamos para Eu só gostaria de saber se esse material é possível disponibilizar para a gente, que você mostrou aí. Joana? Claro, eu posso mandar para o Eric. Sim, eu compartilho com certeza, com grande satisfação. É importante que os nossos colegas também se aprofundem sobre a temática, porque a gente vai discutir isso, principalmente nessa comissão, que é justamente a finalidade dela existir, né? Tanto nas artes visuais, que a gente já vem trabalhando na construção de uma proposta de política pública para o fortalecimento das artes visuais, né? Principalmente os artistas visuais, e também do audiovisual. Ô, Eric, Oi. A Dinara adivinhou meu pensamento aqui. Eu ia pedir exatamente isso, porque não basta ler. Eu fiquei também no mesmo sentido da Vone. A ânsia de conhecimento, né? Tu enalteceu eu os adoro, mas de minha parte, eu estou sempre aprendendo, só sei que nada sei. Então, podendo dispor, Joana e o Eric passando a nós, a gente vai poder ler com calma e estudar, né, Dinara? Fazer a lição de casa. Com certeza. Com certeza. Eu ainda e cobrar da Prefeitura de Santa Maria.
Mas isso é muito importante, Dinara. Você ser uma representante da cidade e entender o que seja a Film Commission para justamente fortalecer localmente a Santa Maria Film Commission. Então, isso é um processo, como a Joana bem destacou aqui, é de longo prazo, uma política de longo prazo. E o importante é tentar evitar sempre essa reconstrução governo após governo, mas realmente se tornar uma política pública, como sempre disse o conselheiro Cortes, ela tem que ser de Estado, não de governo. Essa que é a importância, porque ela tem que ter continuidade. É essa a luta para se buscar o fortalecimento da Film Commission. Vou passar para o Alessandro a palavra. Boa noite, Joana. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer pela presença, né, e pela apresentação. Realmente é muito esclarecedor, assim. E uma das coisas que eu ia também comentar era justamente isso, né, da disponibilização do material. Joana, na verdade, eu gostaria só de comentar assim, contigo, porque bem no início da tua fala, né, tu comentaste a respeito, né, de que em algumas localidades, em algumas cidades, não há depois, né, vamos usar esse termo, não sei se seria isso, né, uma apropriação, uma divulgação, enfim, né, dos espaços, assim. E aí eu te pergunto, bem inocentemente, assim, o que você pontua, ou o que vocês, né, pontuam, o que acontece, né, nesse percurso, ou após a saída, né, do pessoal, da gravação, enfim, e como isso vai ser amplamente divulgado depois, ou não divulgado amplamente, né? Onde é que acontece esse, como é que eu vou dizer, não rompimento, mas aonde que não se estabelece essa de fato, né, essa apropriação, essa divulgação, enfim, né? Isso, eu fiquei pensando que talvez possam ser N fatores, né? Desde da própria identificação do público com o local, ou com o bem, né, com o patrimônio, enfim. Mas, enfim, eu gostaria de ouvir assim, de ti um pouquinho a respeito disso. E uma outra coisa só que eu gostaria de comentar, porque eu sou de Pelotas, e duas coisas, na verdade. E uma delas é que eu conheço alguns locais aqui em Pelotas onde houve essa locação, né? Vou falar, não vou citar, mas especificamente um deles é um patrimônio edificado, tombado, isso, né? Nível nacional, e é privado, né? E houve lá, então, essa gravação, esse espaço, né? E houve, em alguns momentos, uma certa descaracterização desse bem, né? E isso permanece até hoje, essa descaracterização. Então, eu me preocupo, né? E aí eu já comento, quanto arquiteto, né? Como fica isso, né? Como é visto isso por vocês, vou botar assim, né? Mas, enfim, desse cuidado, né? Com o bem após a saída ou no momento da locação. A gente sabe que tem que sofrer algumas adequações, muitas vezes, melhorias, qualificações, né? Mas a preocupação com essa descaracterização, né? Como é visto isso? E aí, por fim, só para encerrar minha fala, te perguntar, tu falaste que aqui em Pelotas tem, eu não conheço ninguém da Film Commission Pelotas. Se tu tem o contato, você pode me passar, porque eu quero me aproximar, né? Até para compreender mais, enfim, tá ajudando aí no que puder. Era isso, Joana, muito obrigado mais uma vez. Não, capaz, Alessandra. Então, por partes, tá? Vou do fim. O contato da Film Commission até a gestão anterior era o Bruno Viana e a Mariana Veiga, um da cultura e um do turismo também, né? Então, era uma comissão formada pelos dois setores, pelas duas áreas. O Bruno saiu, eu sei, mas a Mariana Veiga acabou de me dizer, porque hoje um produtor
que está fazendo um projeto que era em Montevidéu, trouxe essa produção para cá e eles querem gravar em Pelotas. E ele estava com muita dificuldade, o produtor, então ele entrou em contato comigo e estava com muita dificuldade de conseguir fazer, porque eles se apaixonaram por Pelotas, querem gravar lá e de fazer o contato direto. Então, o que eu descobri hoje, a Mariana Veiga continua, mas o Alexandre Matos, que hoje está na cultura, no chefe de gabinete lá, ele hoje quem está articulando para que a Film Commission vá para a Secretaria de Cultura direto, né? Então, e reestruturando, mas ainda não tem uma nova organização da Film Commission. Ela segue, acho que com essa articulação do turismo. A Mariana Veiga me disse que ainda está lá, então poderia passar o contato dela. A mesma coisa o Alexandre. Então, acho que os dois são contatos que tu pode fazer para buscar se informar e até para fortalecer, que não pare, que não se interrompa, porque ela foi criada por decreto, acho que em 2022 ou 2023. Então, ela é recente, precisa ser fortalecida, né? E com relação ao patrimônio, tá? O cuidado ele tem que ser sempre máximo, né? No sentido de que a produção ela tem que zelar pela manutenção, por ser uma produção técnica, uma equipe técnica, não é turista, né? Eles têm que zelar pela manutenção daquele espaço, pela qualidade daquele espaço, não se pode depredar um ambiente. A gente vê que produções já fizeram isso acontecer. Isso é uma preocupação em nível internacional, que as produções elas não impactem aquele espaço no sentido de depredação. Podem fazer a caracterização, desde que ela seja uma caracterização efêmera, né, que ela não vá danificar aquele bem, aquele patrimônio. E isso acontece a partir da Film Commission, tá? Quem tem a condição, na medida que autoriza e que dá o acompanhamento para a produção, é a Film Commission. Então, a gente sempre diz que a Film Commission, que lugares que não tem Film Commission claramente atuantes, são esses lugares em que a depredação vai acontecer de forma mais efetiva, porque se não tem uma fiscalização, se não tem um acompanhamento daquela produção, é provável que aconteça algo nesse sentido, porque ainda mais em ambientes em que se tem só um uso privado de um equipamento que é público, às vezes se põe um valor específico, enfim, eu não vou entrar em méritos, mas é uma questão bastante importante de cuidado e zelo do patrimônio. Isso é uma questão de efetivamente da produção da Film Commission, de acompanhar e zelar e se responsabilizar, no sentido que emite uma autorização de uso daquele espaço para que o patrimônio ele seja mantido, recuperado e não danificado, né? Se tiver alguma benfeitoria, alguma contrapartida, que ela seja adequada. A gente já teve questões aqui em Porto Alegre de cortarem placas, agora há pouco, semana passada, retrasada, cortaram placas toponímicas para fazer uma produção e a fiscalização acompanhou e viu o que tinha acontecido. Outra vez usaram equipamentos para simular um carnaval e usaram confetes, serpentinas. As serpentinas ficaram presas no alto da Sepúlveda, a 44 metros de altura. Tiveram que colocar, né, então, carros especializados para conseguir tirar. E outro momento, com os confetes, eles foram parar lá no Cais Mauá e eles estavam lá no viaduto Otávio Rocha. Então, tem que ter um cuidado e uma zeladoria específica quando a gente está trabalhando com produção, mas o impacto é mínimo, porque a gente está trabalhando com equipes técnicas qualificadas que têm que se comprometer em entregar aquele espaço na forma como encontrar. E a descaracterização para o turismo, ela não pode, da mesma forma, ela tem que ser efêmera.
né? Se tu está falando de fazer um produto turístico que vá retomar aquela produção, ela pode acontecer de forma efêmera, ainda mais com as tecnologias que hoje a gente tem, né? A gente não precisa, então, danificar um patrimônio para que ele... Até porque isso faz parte da verdade daquele espaço, né? A produção não tem a preocupação com a verdade, mas ao tu visitar aquele território, tu também tem a ver como ele é na prática real, né? Tu não precisa simplesmente fazer um cenário de novo. Não é isso, né? Então, quando não tem isso, né? Não é transformar a cidade num parque temático. Às vezes, aproveitar os parques temáticos que se criam, né? Que tem a questão de Bagé, que poderia ter virado, porque era uma cidade cenário que foi criada. Então, e aí eu vou te falar sobre a apropriação, quando isso acontece, né? Essa articulação, por isso a Film Commission ela é uma articulação estratégica que tem que ser da cultura e do turismo. Então, um olhar, quando tu vai atrair um projeto, quando tu quer de fato atrair um projeto, é que tu atrai esse projeto, ele vai impactar na cadeia produtiva local, mas ele também vai valorizar e promover a cultura local e deixar um legado de identidade e imagem daquele território. Claro que uma produção que vai alcançar um grande público, ela é uma produção cara, né? A distribuição, né? Vocês mais do que eu podem dizer, mas a distribuição é 2 a 3 vezes o valor de produção, né? No mínimo, para que a gente tenha uma produção em maior escala. Então, é mais caro distribuir. A gente tem que ter um olhar para aquela especificidade daquele público que a gente quer alcançar. E essa é uma estratégia que pode nascer desde a época do momento de atração do projeto. Que projeto eu quero atrair? Que tipo de perfil de público eu quero atrair? Que projeto que eu vou fazer na sequência? O que aconteceu com os casos que eu falei que não deram sequência foram produções que não houve essa estratégia. Não existia uma Film Commission, não existia um setor de turismo alinhado. Simplesmente veio a produção por interesse específico de direção, assim como acontece, né, em Piranhas. Mesma coisa, um diretor gosta daquela região, quer gravar lá, mas ele faz isso de forma desarticulada. Ele não tem ninguém no território olhando pelo aquele território, ele vai lá, conhece, parceriza com empreendedores, com a região, pega as permissões que precisa, vai lá e a preocupação do diretor é com a sua obra. Não é a preocupação com o território, nem tem que ser a dele, tem que ser do poder público que esteja articulado. E essa articulação ela acontece muitas vezes se tu não tem uma Film Commission, se tu não tem uma articulação dos setores, tu acaba nem sabendo que essa produção aconteceu ali, né? Então é importante que se tenha uma articulação do turismo com a cultura e com a produção que chegue, tendo uma regulamentação, uma característica específica de processo de autorização, para que tu tenha conhecimento do que aquela produção está vindo gravar na tua cidade e possa, então, criar estratégias, desde o início de promoção da gravação, né, possa criar, né, essa comunicação. Claro que tem muitas produções que acontecem, por exemplo, em nível internacional, que vem profissionais mais renomados, enfim, que eles vêm em segredo. Não é para avisar da produção, não é para saber, porque gera uma mobilização maior naquela região, pode gerar um fluxo de turistas, né, de oportunidade que cheguem ali e possam impactar de forma negativa a realização da produção. Então, muitas pessoas acontecem nesse ambiente de segredo. Mas no momento que está no momento de divulgação da produção, aí tu já pode fazer toda... A Film Commission tem esse papel. Eu posso promover a minha locação vinculada àquele território. Olha, Game of Thrones ele não foi gravado lá no mundo tal, ele foi gravado na Finlândia, ele foi gravado na Croácia, né? Olha que foi nessa cidadezinha aqui. Então, isso é o papel dessa estratégia de marketing de destino. Então, por isso, a Film Commission é uma estratégia que não é só de cultura, não é só de desenvolvimento econômico, não é só de turismo. Ela é uma estratégia transdisciplinar, né, que integra esses setores. Não sei se eu te respondi. Respondeu sim, muito obrigado. Só complementando a sua fala, se me permite, Joana. O Alexandre Matos, Alessandro, ele é um cara bem acessível e está desenvolvendo um excelente trabalho lá em Pelotas, a partir do financiamento da LPG
ele conseguiu criar o ecossistema audiovisual lá em Pelotas, que é o Audiovisual Região Sul, e recentemente eles lançaram uma chamada para o Laboratório Audiovisual. E essa estratégia, não sei se você está acompanhando o trabalho dele lá, ô Joana, porque o Alexandre Matos ele é o coordenador do setorial audiovisual. Tá? Ele que coordena o setorial, o colegiado setorial. Então eles lançaram uma chamada para fazer um laboratório audiovisual, mas que as produções audiovisuais sejam filmadas nos municípios da região sul. Então aí enquadra Pelotas, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, toda aquela região ali do litoral, aquela faixa sul, está sendo contemplada com esse trabalho. Então ele já vem justamente para resgatar a Film Commission, né, a Pelotas Film Commission. Ou está fazendo às vezes da Film Commission. Então o trabalho está sendo desenvolvido de uma forma extraordinária. Inclusive, ele será convidado para vir aqui para a gente tentar fazer uma coordenação com o trabalho da comissão com o colegiado setorial do audiovisual. Tá? E da mesma forma as artes visuais. Como eu sou representante do audiovisual, estou ligado mais no audiovisual, mas eu não esqueço as artes visuais. A gente tem aqui o Alexandre também, que tem sido bastante proficiente nas suas colocações em relação às artes visuais, e é ele um dos grandes idealizadores dessa proposta de a gente elaborar uma política pública para o fortalecimento do audiovisual. Então, quero deixar isso aqui registrado, porque é muito importante. O trabalho da Dinara também, que veio justamente fazer esse resgate, como ela fez agora com a Film Commission, né? E o Lessano da mesma forma. Então, a gente é uma equipe aqui e a gente está de portas abertas para justamente receber os gestores, os produtores, a fim de desenvolver políticas públicas. A gente aqui quer desenvolver política pública. Então, discutindo essas questões, o SEC, né, o Conselho Estadual, também tem na plenária fortalecido justamente as políticas públicas para todos os segmentos culturais existentes. Eu passo agora para o Cortes. O Cortes será o último na fala. A gente já avançou aqui 2 horas de reunião. Finalizamos então com o Alexandre. Tá? O assunto ele é muito importante e a gente pode avançar aqui discutindo. Vamos lá, Cortes. Uma curiosidade, Joana. Rio Pardo nunca foi utilizado assim dentro do potencial histórico, cultural que tem. Assim, eu como leigo sou apaixonado por aquela rua que diz que Dom Pedro andou, não sei o que, não importa. Aquela rua, enfim, tem tantos lugares tão lindos, tão bonitos em Rio Pardo. Nunca foi feito nenhuma uma comissão pública deitar o olhar. Então é isso, o estado inteiro tem um potencial cênico muito grande. Tem regiões que nunca foram evidenciadas, né? Talvez já tenha tido gravações lá, mas aí precisa ter uma evidência de destino cinematográfico. Precisa ter, primeiro, alguém lá que capaz de receber e acolher essas produções, porque o Estado, por isso que a gente está, por isso que a rede estadual está pautando o Estado, no sentido que tem lugares que não precisam ter necessariamente uma Film Commission, mas que o Estado possa reconhecer através das regiões, dos conselhos de cultura, através das regiões turísticas, o potencial cênico daqueles territórios e possa articular contatos estratégicos naqueles territórios para receber produções. Se a gente consegue contabilizar o potencial cênico da cidade, do Estado como um todo, né, e eu falo de um lugar que eu sou formada em turismo, tá? E eu me formei, parte da minha graduação eu fiz na Serra, em Canela. E eu trabalhei na época que se gravou Chocolate com Pimenta e se gravou A Casa das 7 Mulheres. E a liberdade poética, geográfica que se tem numa produção audiovisual, ela é muito grande.
porque para te chegar em Porto Alegre, de Pelotas ou de Bagé, tu passava pelos canyons. Então, o turista em si não sabia, né? Não se tinha nenhum mapa das locações da Casa das Sete Mulheres. E aquele pessoal chegava lá completamente perdido na serra, querendo chegar na região tal e completamente fora de organização, porque a licença da produção que estava mostrando paisagens cinematográficas, né? Cenários maravilhosos, mas desvinculados com a questão geográfica. E isso é possível, apropriado, só que depois tu tem que colocar no mapa corretamente, no sentido de formar um roteiro adequado, né? Então, essas são as duas necessidades, porque depois, para atrair o turista de forma adequada, tu tem que organizar essa oferta turística, esse roteiro cinematográfico. Mas a liberdade cênica, a qualidade cênica que nós temos, né, isso a gente ouviu quando a gente trouxe os primeiros profissionais para cá, para fazer sensibilização. A gente trouxe os diretores do eixo, né, do Rio, para vir aqui falar um pouquinho sobre produção. E eles disseram, no Rio Grande do Sul a gente grava qualquer coisa do mundo a gente grava no Rio Grande do Sul. Há uma questão de olhar para o território que tu precisa naquele momento para aquela produção. Então, é muito rico. A gente precisa ter uma coordenação no Estado que possa promover, de fato, esse olhar para o Estado enquanto cenário, né? Porque a gente não tem corpo técnico e nem deve ter, porque existem hoje as secretarias em regiões muito pequenas, muito menores, elas têm demandas. Uma pessoa ela tem que ser responsável por todas as demandas, né? Então, essa especificidade é difícil, né? De ter um filme commissioner, alguém que trabalhe só com produção audiovisual, com um receptivo de produção audiovisual e fique deslocado diretamente só para isso num território menor, né? Então, são pessoas que vão ter que ser sensibilizadas e atuem de forma estratégica quando necessário, mas articulados, capacitados através de uma capacitação que seja promovida pelo Estado. A FAMURS, em algum momento, também se propôs a fazer essas capacitações, então é um parceiro estratégico, tá? Que eu acho importante o Conselho ir para a direção de cultura, lá, o coordenador de cultura da FAMURS mesmo, não me lembro, não sei se é o Vinícius, mas Isso. buscar fazer capacitação de filmes sensíveis de pessoas para Film Commission, para saber como receber uma produção, com quem falar, para articular esse destino, que não necessariamente precisa montar uma Film Commission, territórios pequenos, eles precisam estar articulados, né, coordenados por alguma área mais estratégica, enfim. Acho que dá para pensar em ter agentes específicos nos territórios que não tenham Film Commission, mas que possam atuar na região, né, como vocês estão organizando as missões. Muito obrigado. Alexandre? Vou ser breve em razão do tempo, mas queria agradecer esse vasto conhecimento que a gente pode ter hoje. Confesso que o meu conhecimento era quase nulo em relação à organização de toda essa sistemática. Nossa cidade aqui, Passo Fundo, e a nossa região é uma cidade que tem um histórico de uso do território para produção de filmes. A gente vem lá dos filmes do Teixeirinha, né, com toda a produção base até os filmes atuais. Agora me deu um branco, fugiu o nome do diretor e ator que produziu Maverick e alguns outros filmes internacionais que correram aqui, mas não temos absolutamente nenhuma qualidade de organização, apesar de ter as equipes técnicas para produzir isso local, não temos nenhuma organização de políticas públicas, tanto que a Lei Paulo Gustavo, na última edição em Passo Fundo, ela atrasou toda em razão de N fatores, erro de edital, enfim, um absurdo que foi o caos por não ter a orientação adequada. Eu queria me somar aqui e dizer que, Eric, eu acho que vamos estender as missões e fazer essa esticada até Passo Fundo aqui para poder visualizar isso, porque é algo extremamente importante, mas nós localmente não temos, não me recordo em nenhum espaço
que frequento de ter discutido a possibilidade da Film Commission existir, né, nos nossos arredores, né, e poder organizar isso, que para nós é uma realidade, muita coisa é produzida aqui, mas poderia ser muito mais simplificada se tivesse uma organização dessa. Então, muito obrigado, Joana, excelente momento da noite. Alexandre, é só pegar os 14 municípios do estado lá de 1835, que daí pega de Cruz Alta para cima, pega todo mundo, Passo Fundo, Missões, todo mundo, não tem problema. Temos ali Cruz Alta. As missões já têm sua bandeira. Então, Joana, só para você ter conhecimento que as nossas falas aqui têm reverberado muito nos conselheiros. Inclusive, há a possibilidade de criação de outra Film Commission regional a partir de Bom Jesus, pegando os aparatos da Serra ali, Cambará, né, como está próximo da Serra. Então, nós temos aqui o conselheiro do Clerc também, que está muito interessado nessas articulações. E agora surge o nosso colega Alexandre, também ali na região de Passo Fundo. Então, isso é muito gratificante para o nosso trabalho, porque a gente está realmente vendendo as Film Commission, a gente está num momento bastante positivo e que isso é muito importante. Isso tem reverberado e os conselheiros têm realmente entendido a importância das Film Commission, não só para o turismo, mas também para a preservação da cultura local, do patrimônio local. Então, isso é muito importante e isso nos traz muita gratificação. Eu passo para você, então, as palavras finais para a gente dar esse encerramento. Agradeço já de antemão todos os colegas aqui que se fizeram presentes para te prestigiar. Em breve, essa reunião ela estará disponível no canal do Conselho Estadual de Cultura, no YouTube, e a gente vai divulgar a publicação. Então, eu deixo para você esse final. Gente, eu quero agradecer muito o convite, estar com vocês. E assim, o que vocês precisarem, por favor, retomem, me procurem. Qualquer dúvida que tiver, nós somos extremamente parceiros na organização das Film Commissions, em incentivar que o Estado inteiro possa se organizar, não necessariamente com a mesma estrutura que uma Film Commission da capital tenha, mas com estruturas como Antônio Prado, com estruturas como Garibaldi e Bento, que se organizaram de forma pequena, diminuta, mas de forma estratégica, com as entidades dos territórios. Então, exemplos diferentes que a gente pode ter. Santa Cruz, um outro exemplo, que veio do privado, né? As missões aqui nascendo com outra estratégia. Mas dizer para vocês que esse movimento aqui no Estado, de forma tão qualificada, ele chama atenção. Porque quando a gente vai para o primeiro encontro da Embratur, eu não sei se vocês acompanham direto o governo federal, o Ministério da Cultura e o Ministério do Turismo e outros, eles têm uma representação muito forte da região norte-nordeste, da região nordeste principalmente, né, dos profissionais lá. E do sudeste, claro. Mas isso impactou quando eles viram na primeira reunião que tinha 7 Films Commissions do Estado do Rio Grande do Sul. O presidente Freixo, na hora, olhou para o lado e disse assim: mas tem 7 Films Commissions no Estado do Rio Grande do Sul? Não, tem muito mais. Mas a gente está com 7 representantes ali dentro daquela reunião. E foi muito impactante, porque a gente vê que, apesar de as políticas públicas do governo federal para o audiovisual não impactarem tanto, ou não serem tão fortes para a nossa região, né, assim como são para outras regiões, a gente vê que nós estamos fazendo isso acontecer de forma estratégica nos territórios. Isso chama atenção em nível nacional também. Então, só temos que fortalecer cada vez mais que a gente fale sobre isso, fale sobre industrialização, especialização e capacitação da produção audiovisual no território para atrair produções, né? Porque é isso. A gente tem essa capacidade, a gente só tem que deixar isso bem claro no Poder Público Central. E quando a gente tiver essa política, nós já estamos os estados que temos o maior número de Films Commissions. Tem outros estados agora se mexendo para organizar, mas se essa política ela vai falar com Films Commissions, nós precisamos demonstrar a capacidade do Estado em fazer isso acontecer. Então, contem comigo. Muito obrigado, Joana. E já de antemão informo a todos os colegas que já compartilhei a apresentação dela
tá, da primeira etapa, no grande grupo dos conselheiros e também da nossa comissão. Tá? E, Joana, só temos a agradecer, muito obrigado, tá, pela a sua disponibilidade e, novamente, destaco que as portas estão abertas. Então, o Conselho Estadual de Cultura